Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para começarmos a segunda lição, cujo título é A Queda. É muito bom ter você como companhia e bom saber que você também colabora conosco quando você compartilha. Continue compartilhando esse vídeo, tá bom? É assim a palavra de Deus vai. E se você não é inscrito no nosso canal, peço mais uma vez, todo dia eu peço, né? Porque é importante, se inscreva, assim fortalece o nosso canal aqui, tá bom? E ative ali as notificações para que você saiba quando o vídeo for postado. Vamos juntos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus criou os seres humanos e os dotou de sabedoria e inteligência. Os fez segundo a sua imagem e segundo a semelhança. Eu falei na semana passada que Deus colocou lá uma pitadinha divina dentro de nós. Porque essa massa cinzenta que há aqui dentro da nossa cabeça, o cérebro, é um mistério para a ciência. Por mais avançada que esteja a ciência, ainda nós estamos arranhando a superfície sobre entender essa criação extraordinária de Deus. Deus nos criou segundo o seu poder e a sua sabedoria. Criou Adão e Eva e os colocou num paraíso perfeito, lá no Jardim do Éden. Deu a eles as condições necessárias para que alcançassem plena satisfação, alegria. Eles estavam seguros ali. Porém, Deus havia dado para eles a demanda entre duas escolhas. Por quê? Senão, eles não seriam livres. Deus deu a ele o dom maravilhoso da liberdade. Deus não cria robôs programados para obedecer. Imagine, se o seu filho fosse programado para fazer tudo o que você mandasse. Eu pergunto, se ele fosse automático, que alegria teria você? A maravilha do relacionamento é ver que um ser humano que está totalmente livre para fazer o que quiser, escolhe nos amar. Ele está livre para se distanciar, escolhe estar perto. Esse o relacionamento que Deus quer ter conosco. Deus fez assim Adão e Eva. Mas diz a Bíblia que, infelizmente, eles escolheram mal. Deus disse para eles comerem de toda a árvore que havia no jardim e os proibiu de comer somente de uma. Foi exatamente essa uma que eles escolheram comer. E, infelizmente, caíram e perderam aí esse grande relacionamento que Deus pretendia para eles. Deus havia dito para eles: vocês irão morrer. O dia que você comer, certamente morrerás. Vamos ver? Capítulo 2, versículo 17 de Gênesis. Escute bem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos o resultado. Infelizmente, eles preferiram desobedecer, desconfiar do seu Criador, quebrou o relacionamento, pecaram e, como consequência, diz lá em Gênesis 3, versículo 24. Escute bem. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Perderam tudo. Perderam o seu lar edênico, perderam seu relacionamento com Deus no sentido físico. O pecado havia separado eles de Deus. Foram expulsos do jardim do Éden. Agora não tinha mais acesso à árvore da vida. E eles lentamente iam experimentando na sua própria existência a ameaça de Deus: certamente morrerás. Eles não morreram instantaneamente. O fruto não era venenoso. O veneno estava exatamente na desobediência. E eles lenta e paulatinamente foram presenciando a morte ao seu redor até que a morte os alcançaram também. Querido amigo, querida amiga, que coisa terrível. Nós estamos vivendo toda essa tristeza desse mundo, essas condições nefastas. Hoje, justamente porque os nossos primeiros pais desobedeceram e preferiram o caminho do pecado à obediência a Deus. E muitos de nós, hoje,
E ao escolhermos virar as costas para Deus, estamos escolhendo exatamente a nossa infelicidade e insegurança. E o problema é que o pecado nos cega de tal maneira que a gente nem percebe isso. Achamos que se eu tiver algum momento feliz na vida, né, aí eu estarei completo, mas o indivíduo ele sempre vai precisar de novos estímulos para estar alegre. Mas aquele que encontra Deus, aquele que vive por Jesus Cristo, esse é completo, plenamente completo. Não precisa dessas coisas aí para serem felizes, porque são felizes em Jesus. Mas Deus, quero dizer para você que Deus não os deixou desamparados. Deus não é um Deus de amor, claro. Como um pai que ama o seu filho, Deus não deixou Adão e Eva sem uma promessa de restauração. Aí o verso para memorizar vai dizer assim, ó, escute bem, está lá em Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está aqui pronunciando as maldições por conta da desobediência. Deus falou para Adão, olha, você vai comer o seu fruto do suor do seu rosto, você vai voltar à terra, como da terra foi tirado, da terra voltará. Deus falou para Eva, olha, você dará luz em dores, multiplicarei as dores do parto, o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Depois falou para a terra produziria espinhos, cardos e abrolhos. E depois Deus dirigiu as palavras, uma palavra de condenação para a serpente. Na verdade, a serpente era o diabo estava usando a serpente. E ele disse, olha, Satanás, essa mulher que você fez cair, que você enganou, um dia dela vai nascer alguém, um descendente dela, que vai esmagar a tua cabeça, ou seja, vai te destruir. No entanto, você no máximo vai picar o seu calcanhar. E ali nós temos a primeira promessa messiânica, o proto-evangelho, ou seja, o início do evangelho. Daquele dia em diante, todas as mulheres que acreditavam em Deus sonhavam em ser a mãe do Salvador. Nós sabemos que esse que nasceu como descendente de Eva foi o próprio Senhor Jesus. E ele esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Quando ele sofreu na cruz do Calvário, ali ele estava recebendo a picada da serpente. Essa semana nós iremos avaliar de maneira profunda os pormenores e os detalhes dessa questão da queda, tá bom? Por ora, eu quero dizer para você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele, o descendente da mulher, já veio e operou aquilo que ele ia fazer, que é a destruição do reino de Satanás. Hoje, eu e você não precisamos ser escravos do diabo, nem sermos prisioneiros no seu reino. Nós podemos ser libertos pelo sangue de Cristo, se nós olharmos para ele e o aceitarmos como nosso Salvador. E aí, você aceita a Jesus como seu Salvador? Espero que sim. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desistiu de nós, apesar de sermos pecadores. O Senhor ainda está insistindo com o nosso espírito para que possamos abandonar o erro e o pecado e voltarmos para o Senhor. Nos ajude, Senhor, com a força necessária para obedecer a Ti, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom, querido amigo, querida amiga, estar com você durante esse dia. Amanhã continuaremos a nossa jornada e fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu sábado. Que Deus te abençoe.